É possível ter o crescimento das mamas masculinas? Sim, essa alteração existe, o nome dela é ginecomastia. Assiste esse vídeo que eu vou explicar sobre esse assunto. Ginecomastia é o aumento do crescimento das mamas nos homens. Esse aumento ele pode ser o verdadeiro, que é a ginecomastia causada pelo crescimento da glândula mamária, ou a pseudoginecomastia, que normalmente esse aumento é devido à gordura, ao tecido gorduroso. Nos casos de pseudoginecomastia, isso acontece por conta de um ganho de peso excessivo do homem, e aí essa gordura localizada normalmente vai se depositar também nas regiões da mama. O tratamento dela, dependendo do grau, normalmente precisa ser associada à lipoaspiração. Na ginecomastia verdadeira, ela pode ter múltiplas causas: uso de anabolizantes, uso de algumas drogas ilícitas, uso de alguns medicamentos, alterações hepáticas e a causa mais comum que é a alteração hormonal. Essa alteração, que é a variação da testosterona, ela pode ocorrer acima dos 60 anos ou entre os 13 e os 15 anos, que é normalmente a fase que mais aparece, que é na puberdade. Então, quando o paciente apresenta uma ginecomastia, o que ele deve fazer? Ele precisa procurar um clínico geral, normalmente para tratar a causa. E aí sim, o cirurgião plástico, depois de ter resolvido o problema que gerou o crescimento, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir aquela deformidade na mama. Então, ele vai devolver ao homem um novo contorno, que é o contorno mamário masculino, que ele tem que ser rente à região torácica. A ginecomastia envolve vários graus leves até casos mais avançados. Isso depende do quê? Do tamanho da mama e o que essa ginecomastia vai englobar. Só gordura? Gordura e glândula? Excesso de pele? E aí, dependendo do grau da ginecomastia, o cirurgião plástico vai indicar uma técnica para corrigir essa alteração. Em graus leves, quando tem apenas aumento do volume, sem excesso de pele, sem flacidez, o cirurgião plástico vai precisar, na maioria das vezes, só remover aquele conteúdo, que na maioria dos casos é a glândula mamária. E isso ele consegue realizar por uma incisão, um corte na transição entre a areola e a pele. Então vai ficar localizado na parte inferior da areola. Em casos mais avançados, onde o conteúdo mamário é maior, tanto a glândula quanto a gordura e até o excesso de pele, nesses casos o cirurgião plástico vai precisar realizar uma mamoplastia, uma cirurgia maior para conseguir definir novamente esse contorno. Nesse caso, a cicatriz não vai envolver somente a região da areola, ela pode ficar estendida para a região do tórax, ou ao lado da areola, ou fazendo aquela cicatriz em T invertido, que é muito comum na mamoplastia feminina. No caso masculino, como a maioria dos homens apresentam pilificação nessa região, os pelos vão esconder a cicatriz, então ela vai ficar praticamente inaparente. O pós-operatório dessa cirurgia é relativamente tranquilo. Normalmente o cirurgião plástico vai orientar o seu paciente a ficar por volta de 2 a 3 semanas sem erguer os braços, para não ter nenhuma tensão na região da cicatriz e essa cicatriz se tornar uma cicatriz inestética. O uso de uma malha cirúrgica é indicado nos primeiros 30 dias justamente para conter o edema, o inchaço que essa cirurgia pode gerar e para acomodar a pele novamente naquele tórax que vai ficar mais bem definido. Essa cirurgia ela é realizada em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Então, se você tem dúvidas sobre a ginecomastia, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo!